no primeiro livro dos Reis. Essa mensagem é tão importante para mim que eu trouxe até o esboço. Giovana ficou braba comigo, que o pastor vai trazer um esboço, não posso esquecer nada. Eu sempre tive o desejo de pregar esse texto. Esse texto sempre falou ao meu coração, mas eu ainda não tinha tido a direção para ministrar uma palavra, um sermão sobre esse texto. E chegou o dia, e eu espero que aquilo que nós apreendemos do texto, aprendemos à luz da palavra de Deus, possa estar abençoando a vida dos nossos irmãos da Igreja do Senhor de um modo geral. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeté, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, mandando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à sua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-me comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria à espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, fale ao coração dos homens da nossa igreja, que nós possamos aprender à luz da palavra de Deus o que é ser homem, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por este dia tão especial, o dia do homem presbiteriano, e aqui no dia do Senhor,
em um culto de louvor e de adoração, nós comemoramos esta data tão importante para a nossa denominação. E queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma especial à luz da Tua palavra. Nos ajuda a resgatarmos, Senhor, a verdadeira masculinidade, o verdadeiro perfil de um homem bíblico, um homem de Deus, um homem que te agrada. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. O tema do nosso sermão, baseado nesse texto, está no próprio texto. Seja homem. Seja homem. E à guisa de introdução, eu quero destacar aqui alguns pontos para a gente poder entender esse texto e essa temática. Em primeiro lugar, é fato que existe uma crise de masculinidade no mundo. Há uma crise de masculinidade. Há um verdadeiro anseio em que se resgate a masculinidade, sobretudo do ponto de vista bíblico, teológico. Os estudiosos dessa área, e eu tive a preocupação de procurar pesquisar, adquirir até alguns livros, porque como a gente vai ter as reuniões dos homens, eu preciso me preparar antecipadamente. Então, já separei alguns livros da minha biblioteca, comprei outros. Eles dizem que essa crise, ela é resultado, talvez, do movimento feminista e também da revolução sexual, sobretudo da década de 60 para cá, onde o papel do homem, a figura do homem, ela foi completamente distorcida a partir desses movimentos. Outro ponto que se levanta para tentar explicar essa crise de masculinidade é que, sobretudo nos Estados Unidos, mas tudo que acontece nos Estados Unidos vem para o Brasil, após a guerra, os homens, as crianças do sexo masculino, eles não tiveram mais o referencial masculino a começar de dentro da sua casa. Os homens foram para a guerra e as mulheres ficaram em casa ou construindo bombas ou ajudando na confecção de outras coisas. Mas acabou a guerra, as mulheres, que desde a Revolução Industrial já tinham começado a sair do lar para exercer funções na sociedade, fora do lar, elas começam a deixar os seus filhos na mão de empregadas, e aí as crianças, elas perdem a figura masculina, porque em casa é uma empregada, na escola é uma professora, na igreja, no departamento infantil, só tem mulheres. A sociedade em si está cada vez mais eivada de mulheres nos mais diferentes setores, e não há nenhum problema com isso, mas o problema é que, a cada dia que passa, o referencial masculino está se perdendo. Os nossos filhos estão sendo educados desde o lar até o departamento infantil da igreja somente por mulheres. E não é à toa que a maioria deles estão efeminados, estão falando fino, estão imitando as suas tias, as professoras, porque é só com as mulheres que eles estão convivendo. Os homens chegam em casa cansados, ou pega o celular, ou vai para a televisão, ou vai fazer qualquer outra coisa, mas não cuida dos seus filhos. Transferem toda a educação dos seus filhos para a esposa ou para uma empregada. E depois reclamam porque os meninos estão do jeito que estão. E as meninas também. Porque quando a menina não tem a figura masculina, um pai, um homem de verdade que ela possa olhar, se inspirar e sonhar em um dia casar com um homem que seja parecido com seu pai, está a desgraça aí
na sociedade. Então há uma crise de masculinidade no mundo. Não é por acaso que livros, documentários, palestras, tantos e tantos recursos têm sido utilizados para tentar resgatar essa masculinidade. Segunda coisa que eu quero dizer ainda é que não podemos confundir masculinidade com machismo. Toda vez que nós vamos falar sobre esse assunto, as mulheres sentem urticária porque elas acham que nós vamos falar aqui de machismo. E se o feminismo não presta, o que presta é a feminilidade, feminismo não. O machismo também não presta. Nós não estamos falando aqui de machismo. Nós estamos falando aqui de verdadeira masculinidade, de resgatar o papel do homem. Não a ideia de um homem bruto, ignorante, aproveitador das mulheres, não. Não é isso que nós estamos falando. E a outra coisa que eu ainda destaco para a gente começar a entender esse texto, é que ser homem aqui, quando Davi diz para Salomão, esse texto tão bonito que você deve marcar na sua Bíblia, quando ele diz, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. É uma ordem. Seja homem, meu filho. Lá no interior dizia, seja homem. Lá em Curral, seja homem, menino. Seja homem. Nossos pais diziam, né? O menino começava a falar um pouquinho fino, a mãe, ou o pai, ou uma tia, um tio, seja homem, menino, fala grosso. Quando ele diz aqui, seja homem, não necessariamente, aqui nesse texto, ele está falando de gênero masculino. É claro, ele está se dirigindo a um homem. Mas o ponto aqui ainda não é a questão de gênero. Porque ele está falando com Salomão, que é homem. Ser homem aqui não diz respeito ao gênero. Ser homem aqui diz respeito à postura, à atitude, à determinação, a caráter, a vida. Porque tem uns camaradas aí que acham que são homens porque tem uma genitália masculina. E até isso hoje está complicado, porque você nasce homem, nasce mulher biologicamente, e tem uma turma aí que não tem muita coisa na cabeça que vai dizer, não, isso é uma questão de imposição da nossa sociedade, você decide o que você quer ser. Então eu nasci homem biologicamente, mas eu decidi ser mulher. Nasceu mulher biologicamente, mas decide ser homem. E a sociedade está aceitando isso. E a degradação é tão grande, a ponto de hoje não é mais a questão pura e simplesmente de ser homem ou mulher. Tem gente aí dizendo, olha, eu sou um cachorro, sou uma cobra. Há poucos dias, um vídeo na internet, num shopping lá em São Paulo, uma mulher que botou na cabeça que era uma cobra e se arrastando. Talvez o marido diga que era mesmo, mas se arrastando. Outros que diz que é um cachorro, um jumento. A degradação que nós estamos vivendo. Mas aqui Davi está falando de postura, de atitude, não de gênero. Porque você pode ter nascido homem, sexo masculino, mas não ser um homem de verdade. Ser um moleque. Eu coloquei no boletim que o que nós estamos vendo hoje é um bocado de jogador de videogame com 40 e tantos anos de idade. Não há nenhum problema de você jogar videogame. Agora, se você joga videogame o dia inteiro, tem alguma coisa errada. Bombadão de academia, que não sabe fazer outra coisa, que quer namorar as meninas do mundo todinho, mas não quer casar, não está pronto para casar. E o pior são as mães. É que o filho pega uma menina, leva para o motel, engravida ela, e a mãe chega muitas vezes assim, pastor,
meu filhinho, pastor, não está pronto para casar. Aí, a vontade que dá de perguntar é, quantos meses tem seu menininho, seu bebê? Pastor tem 40 anos, mas não está pronto para casar não. Mas para levar uma mulher para a cama, ele está. Para querer ser o garanhão na rua, ele está. Na minha cidade, o pastor da Igreja Batista, há mais de 20 anos atrás, tinha um amigo nosso, que foi da Assembleia de Deus e depois foi para a Batista. Chegou lá na Batista, namorou com uma, namorou com outra, até que pegou uma e levou para a cama. O pastor chamou ele e disse, vai casar? Você vai casar com a irmã? Não estou pronto para casar, não sei o quê. O pastor disse, pois vou propor a Assembleia da Igreja para você ser excluído da igreja. Excluíram ele da igreja. Para ele aprender a ser homem. Postura. O livro dos Reis é um livro interessantíssimo. Narra desde a coroação de Salomão até a divisão do reino. E nós vamos ver aqui a história dos reis de Israel, com sucesso, com fracassos, com pontos altos e baixos, idas e vindas. E aqui, especificamente, nós vemos algo extremamente interessante. Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus. O homem que Deus o tirou de por detrás das ovelhas malhadas e pintadas, lá dentro do mato, e colocou no trono de Israel e fez dele um grande rei, um guerreiro, um músico, um escritor, um homem de qualidades superlativas. Davi está com 70 e poucos anos de idade, e por causa das lutas, das intempéries, de todas as dificuldades que ele enfrentou na vida, Davi, um homem com 70 anos, já está velho e velho. O pastor Enoque ontem comemorou 80, olha como é que ele está ali, ó, bonito. Se não fosse esse lilás, ele estava mais bonito ainda, eu disse para ele. Aí ele disse, você está reclamando do lilás? A Lígia falou, eu ia vir de rosa. Logo hoje, isso ia dar certinho. 80 anos está aí com vigor. Davi, com 70 anos, estava no final. Mas ele ainda continuava no trono. Ele ainda continuava reinando. Ele ainda tinha pulso firme. Aos 70 anos. A palavra final era dele. Ele era o rei. Ele tinha algumas dificuldades, sobretudo com frio. E aí conseguiram uma jovem chamada Abisaque, extremamente formosa, bonita, para cuidar do rei, para aquecer o rei, para dormir com o rei. E eu sei, meu irmão, o que você está pensando, viu? Mas você não é rei não, nem eu, tá certo? Então se você ficar velho com frio, não pense que vai ter concubina não. E Davi está no final da vida. Aí é preciso haver a sucessão do rei. É preciso preparar essa sucessão. O primogênito de Davi já tinha morrido. Os outros 2 filhos que podiam seguir a sucessão também já tinham partido. O mais velho, Adonias, olha para aquela situação e de forma extremamente maldosa, até maligna, ele vai se autoproclamar rei. Ele junta um grupo, dá um banquete e vai se autoproclamar rei. Adonias está causando uma revolução dentro do reinado de Davi. Adonias está decepcionando seu pai. E por quê? Porque se você olha o capítulo 1 de 1 Reis, diz que Davi nunca disse um não para Adonias. É só você ler no capítulo 1. Adonias foi criado por Davi de forma tal que ele nunca ouviu um não do seu pai, uma repreensão do seu pai. Tudo que ele queria, sim, sim e sim. E você quer tornar seu filho um capeta, um demônio, um moleque, ou alguém que não vai te honrar amanhã, diga só sim para ele. Não aprenda a dizer não para você ver. Você tem que aprender a dizer não para o seu filho.
a dizer não para sua filha. Mas o erro nosso como pais é que a gente diz assim: eu não quero que meu filho passe por nada que eu passei para chegar até aqui. A vontade que dá de dizer é: jumento, você só é o que é porque você passou por tudo isso, deixa seu filho passar também. Adonias nunca ouviu um não de seu pai. E o cara que nunca ouviu um não, ele acha que isso vai levar para a vida. Ele se torna um moleque mimado, um bebê, um jogador de videogame, bombado de academia, que acha que o mundo gira em torno dele. Então, se o professor diz um não, ele quer matar o professor. Se o patrão diz um não, ele quer sair da empresa. Ele é mimado. E traz problema. Adonias trouxe um problema sério para o pai. Estava causando uma revolução, uma revolta no reino. E aí Natã chega para Batseba e diz: olha, Adonias está fazendo assim, assim, assim. E desse jeito aí, seu filho não vai ser rei, Salomão não vai ser o rei. Davi já tinha prometido que Salomão seria o rei. E Natã diz: olha, vai lá, fala com o rei, diga para ele o que está acontecendo, e quando você estiver falando com o rei, eu vou entrar e falar também. Batseba vai, conversa com Davi, Natã chega, conversa também, e aí Davi vai declarar que Salomão será o rei de Israel. Aí o que nós temos aqui no capítulo 2 é aquilo que os estudiosos chamam de uma palavra do governante que está saindo para aquele que está chegando. Está passando o serviço, está passando o reino, está passando o bastão. Isso é comum em qualquer área humana. Mas o que não é comum aqui é que, ao invés de Davi dar informações pura e simplesmente com relação ao reino, passar o serviço, passar o bastão, passar as informações, Davi dá aqui instruções extremamente pessoais, conselhos e ordens para o novo rei, que era o seu filho. E dentre essas ordens está: coragem, pois, e seja homem. Coragem, pois, e seja homem. Alguns dizem que Salomão poderia estar aí em volta dos 20 anos de idade. Era um jovem para aquela situação. Davi está dizendo: coragem e seja homem. Aí, à luz desse texto, eu queria pensar sobre 3 coisas aqui. Primeiro, qual a razão para Davi dar esta ordem para Salomão? Qual o porquê? O que está por trás? Para que a gente aprenda. Para que você possa chegar para o seu filho e dizer: meu filho, coragem, seja homem. Mas a pergunta é: por que eu tenho que dar essa ordem? Qual a razão? Ele precisa entender o fundamento, o que está por trás. E quando a gente olha para o texto, eu confesso aos irmãos que eu li esse texto, li, reli, pensei, fui para os comentários não diz nada, só chama atenção para a questão da transição do rei. E eu havia pensado em falar sobre o que é ser homem à luz do mandato de Gênesis: liderança, proteção e provisão. Vai ficar para outra reunião. Mas aí eu disse: não, eu tenho que me prender ao texto, eu tenho que olhar para o texto e extrair do texto o que está nele. Então, olhando para o texto, olha por que Davi está dando esta ordem para Salomão, e eu espero que você possa ler o texto depois em casa e o Espírito Santo lhe dê mais luz, mais entendimento. Primeiro, por que Davi está dizendo para Salomão: seja homem? E por que nós devemos fazer isso com os nossos filhos? Em primeiro lugar,
porque os pais não duram para sempre. Olha o que diz o texto. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. Meu irmão e minha irmã, e você que está aqui nessa manhã, sabe por que nós devemos olhar para os nossos filhos, ou olhar no espelho e dizer: seja homem, porque os nossos pais não duram para sempre. Você não vai durar para sempre, meu irmão. Você não vai durar para sempre, minha irmã. Então, crie seu filho, eduque seu filho, para que ele seja homem. Para que ele tenha postura, tenha atitude, tenha caráter. Enfrente a vida. Não seja um moleque como Adonias. Seja homem, meu filho. Porque eu estou morrendo. Eu estou partindo. Enquanto eu estava bem de saúde, no trono, eu cuidava de você, da sua mãe, do nosso lar, do reino. Mas agora eu estou velho. Agora eu estou doente. E eu já estou indo pelo caminho de todos os mortais. O que Davi está dizendo aqui é: eu estou morrendo. Davi é realista. Ele não é pessimista. Davi sabe que vai morrer. O nosso problema é que a gente acha que nós vamos ser eternos. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Nós vamos morrer. E que tipo de ser humano nós estamos deixando aqui nessa terra quando a gente partir? Um moleque? Ou um cidadão, um homem de verdade? Que tipo de filho, que tipo de geração nós vamos deixar aqui quando nós partirmos? Então ele está dizendo: seja homem, porque os pais não duram para sempre. E aqui tem o lado dos pais, que precisa ter essa consciência de que vai morrer e que precisa educar o seu filho para que ele seja homem, que ele tenha característica masculina, mas tem o lado do filho também. Porque nós vivemos um problema hoje, quase todos os livros que eu li falam sobre isso. Nós vivemos numa geração que o cara está com 40 e tantos anos morando na casa dos pais. Porque não está pronto para casar. Ô, seu moleque, seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer. E o que você vai fazer da vida? Será que não chegou a hora de você pensar na vida, não? De criar vergonha na cara e ser homem de verdade? Procurar estudar, procurar trabalhar, procurar ser alguém, procurar ter o seu lugar. E o pior é quando o cara está na casa dos pais e ainda quer ser o tampa. Dependendo dos pais e ainda: eu sou homem. Você é homem coisa nenhuma. Se você fosse homem, você dirigia a sua vida, você pagava as suas contas, você vivia a sua vida independentemente dos seus pais. Você não passa de um moleque ainda, que não saiu das fraldas, não saiu debaixo da saia da mãe. Seu pai vai morrer. Sua mãe vai morrer. Sabe por que Davi está dando essa ordem? Porque era preciso preservar a memória e o legado da família. Davi está dizendo para Salomão: Salomão, meu filho, seja homem. Viva a palavra de Deus, viva de acordo com os estatutos. Porque Deus me falou que enquanto tiver alguém assim, não vai faltar sucessor no trono. Então preserve a honra, preserve a memória da nossa família. Preserve a nossa dinastia, o trono que você vai assumir. Seja homem.
Não destrua o legado dos seus pais, a história dos seus pais, a memória dos seus pais. Quantos filhos que destrói a honra, a memória, o legado, o reinado dos seus pais. O pai foi um cara trabalhador, correu atrás, construiu um patrimônio. Morreu, o miserável herda, joga o patrimônio no lixo. É claro que teve o erro dos pais também, mas tem o erro dele. Que poderia pegar aquele patrimônio que o pai deixou, o legado que o pai deixou, e transformar mais ainda, fazer crescer mais ainda. Nós precisamos aprender isso aqui. Meu irmão, honre a memória do teu pai, da tua mãe, da tua família, da tua casa. Honre. Terceiro lugar. Sabe por que Davi está dizendo para Salomão seja homem? Porque existem inimigos para serem destruídos e amigos para serem honrados. Davi está dizendo, olha, tem uma turma aqui, Joabe e outros, que você não vai deixar eles ir para a sepultura com cabelo branco sem estar com sangue, não. Mata, é o que Davi está dizendo. Porque foram infiéis a mim, porque conspiraram contra mim, porque não me trataram da forma correta. Então, Salomão, você é jovem, 20 anos, está assumindo o reino. Aprenda que o reino não é coisa para moleque, o reino é coisa para homem. Porque se for preciso matar, você vai. Você tem que ter garra, tem que ser viril, tem que ser um soldado, um guerreiro. Você vai fazer com que fulano, beltrano e cicrano não desçam em paz à sepultura. Persegue e mata. Agora tem uns aqui, Salomão, que foram meus amigos, que foram fiéis a mim. Honre essas pessoas, coloca na sua mesa. Pessoas que honraram meus pais, que zelaram pelos meus pais, eu vou colocar na minha mesa. O que Davi está dizendo para Salomão? Salomão, seja guerreiro. Irmão, os heróis de antigamente era Hulk e outros. Qual é os heróis dos meninos hoje? Felipe Neto no YouTube. Cuidado. Por que Davi está dando essa ordem? Porque Deus e a sua palavra devem ser amados. Davi está dizendo, viva os estatutos, viva as leis, a palavra de Deus. E para você viver a palavra de Deus, sobretudo no contexto da nossa geração, tem que ser homem, meu irmão. Senão vai ser agente secreto de Jesus. Vai ser igual aquilo que eu já contei aqui. O comandante chegou, reuniu o pelotão, a tropa. Disse assim, fiquei sabendo que aqui tem crente aqui no meio. E eu quero só saber mesmo quem é o crente aqui que vai se ver comigo. Eu quero que se revele o crente aqui. Você, não sou crente não. Eu vou à igreja assim com minha mãe, mas eu nem gostei da igreja. Você, não, eu vou assim, uma festa, um negócio para agradar a minha esposa. Você, comandante, eu sou crente, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Agora o senhor pode fazer de mim o que quiser. O comandante disse, paz do Senhor, meu querido, a partir de hoje você vai ser meu motorista. Eu só estava procurando um homem crente aqui no meio, para honrar. Honra a Deus, a palavra de Deus. Por que Davi está dando essa ordem para Salomão? Porque o reino precisava se fortificar ainda mais. Irmãos, Salomão, com 20 e poucos anos de idade, iria assumir um reino. Iria ser líder. Iria substituir ninguém mais, ninguém menos do que Davi.
que agora está velho, com frio, doente. Mas vai olhar a história de Davi. Vai olhar o guerreiro que ele era, o homem que ele era, a postura que ele tinha, a atitude que ele tinha. E aí Salomão vai assumir esse reino que foi fortificado, que entrou para a história, e ele precisa continuar mantendo esse reino. Para manter tem que ser homem. Não pode ser menino. Tem que ser homem. Segundo lugar, o que não significa ser homem? Não significa ter uma atitude machista, como eu disse. Não é ser machista, não é ser bruto com a esposa, com os filhos, ignorante. Não, isso é machismo. E às vezes é até insegurança. Talvez Freud explica. Ser homem também não significa possuir muitas mulheres. E talvez você diga assim, mas pastor, mas Salomão não possuiu muitas mulheres? Sim. 700 mulheres, 300 concubinas. Desculpa a heresia, Salomão talvez foi o maior corno de toda a história do mundo. Mas o homem de verdade não é aquele que possui 1000 mulheres. O homem de verdade é aquele que possui uma mulher e está disposto a dar a vida por ela. E a ama de coração. E faz com que ela se apaixone por ele todos os dias. E Salomão, mesmo tendo 1000 mulheres, ele se apaixonou por uma. É só você ler o livro de Cantares. E o livro de Cantares é um dos livros mais difíceis de interpretar, porque quando os estudiosos olham para Cantares, alguns chegam a dizer que talvez nós tenhamos ali um triângulo. Salomão foi apaixonado por aquela jovem do campo, queimada do sol, morena, mas talvez ele não era correspondido. Ela amava outro lá do campo, talvez um jovem igual a ela. Existe essa discussão no livro de Cantares. Muito embora eu creia que o romance fala assim de Salomão e da Sulamita. Mas alguns estudiosos dizem que aquele perfil do homem que ela está dando ali não é do rei, é de um homem do campo. Mas Salomão endoidou o cabeção por aquela morena, mesmo tendo 1000 mulheres, porque Deus não fez o homem para 1000 mulheres. Deus fez o homem para uma mulher só. Para ele amar, cuidar, honrar, respeitar. Ser homem não significa, como eu disse, esse estereótipo que nós estamos vendo hoje. O que é ser homem hoje? É o cara bombadão, tatuagem, bruto, ignorante. Não. Ser homem não tem a ver com o estereótipo em si. Às vezes o cara pode ser grandão, bombadão, mas é um moleque. E ele pode ser um menino franzino, mas é homem. Adonias diz no capítulo 1 de 1 Reis, que ele não só nunca tinha ouvido o não de seu pai, mas diz também que era um cara bonito. Talvez era um dos caras mais bonitos de Israel. Lindão. As meninas iam ficar tudo doida por ele. Só que se você namorasse com Adonias, você ia namorar com um moleque mimado, que não tinha condições nem de sustentar a si mesmo, quanto mais uma mulher. Então deixa eu aproveitar aqui a deixa, por favor. Deixa eu olhar a hora, senão vai até 2 da tarde, né? Minha irmã, namora com um camarada feio. Ele não é legalzinho não, mas se ele for crente, ele pode ser pobre, feinho, meio desajeitado, você vai ajeitar ele. Mas se ele for crente, servo de Deus, se ele for homem de verdade, primeiro começa logo a perguntar se ele gosta da fruta, porque tem uns aí que a mulher casa, descobre que o cara é mal assombrado. E terceiro, se ele for trabalhador. Aí, minha irmã, pode amarrar o jumento com ele que vai dar certo.
Porque ele é feinho, mas você vai dar um banho de loja nele, vai ver a paleta de roupa, você vai ajeitar ele. Ele é pobre, mas é trabalhador, ele vai correr atrás para sustentar você. E se ele é um servo de Deus, ele vai amar a Deus e vai amar você e o seu lar. Agora, sabe por que muitas de vocês estão encalhadas ainda? É igual um videozinho que eu vi ontem. É porque você está procurando o bonitão, está procurando o saradão, está procurando um rico. As meninas da igreja, querendo dar o golpe do baú, só querem se for rico, se tiver carro importado, se tiver isso, se tiver aquilo. Você vai morrer velhinha, chorando, porque se já está faltando um homem com essas características, aí já era. E no preço que está o café, então não é homem esse tipo aqui. Terceiro e último lugar. Isso é só o começo da reunião dos homens. Quando for durante o ano, aí o negócio vai pegar. Terceiro e último lugar. O que significa ser homem? E aqui, minha irmã, fica quieta, pelo amor de Deus. Ora só em espírito. Mas tem aqui 6 coisas que significa ser homem. E aí eu quero ver se Seixas vai passar a régua aqui, para ver se Júlio passa pelo menos em 3, né, Júlio? Primeiro, à luz do texto, o que significa ser homem? Quando Davi está dizendo para Salomão, Salomão, meu filho, seja homem. O que ele está dizendo? Ser homem é estar preparado para exercer domínio, liderança, autoridade. Isso é ser homem. Você só pode dizer que é homem de verdade quando você estiver preparado para ser líder, para ser autoridade, para exercer domínio. Salomão, meu filho, a partir de hoje, seja homem. Você vai ser rei de Israel. Você vai exercer autoridade, você vai ter domínio, liderança. Então, acabou a época da infância, meu jovem. Você agora é um homem que vai sentar-se ao trono e que vai dirigir uma nação. Então, haja como homem, não seja moleque. Domínio, liderança, autoridade. Vá lá para Gênesis. Deus criou o homem. E Deus disse, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo ser que rasteja pela terra. Deus criou o homem para ser líder, para dominar, para ser cabeça. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo é que desde a queda os homens perderam isso. Desde a queda do nosso pai Adão, o homem perdeu essa capacidade de domínio, de liderança. Tem um livro que eu indico para você já de agora. Se você quiser comprar, dê de presente para o seu marido, minha irmã. Vai ser uma bênção. O Silêncio de Adão, a Síndrome de Todo Homem, de um autor chamado Larry Crabb. Ele começa a mostrar a decadência da masculinidade. É um livro antigo. E depois ele mostra de onde vem isso. E ele vai para o jardim. E ele mostra que o problema do homem é que o homem, após aquele contexto ali do Jardim do Éden, ele sempre age como seu pai Adão. Ele tem a tendência de se acovardar, de não assumir a liderança, de sempre colocar a culpa no outro e transferir a responsabilidade para o outro. Onde é que estava Adão quando a serpente estava lá tentando a mulher dele? Onde é que está você, meu irmão, que o diabo está cirandando dentro da sua casa, com a vida da sua esposa, dos seus filhos? Cadê você? Que homem é você que não exerce o domínio e a liderança da sua casa? Que homem é você que um fedelho desse tamanho está brigando com a mãe, está bagunçando dentro de casa e você não tem autoridade? Que homem é você?
Que homem é você, meu irmão, que sua igreja está uma bagunça e você não exerce liderança na sua igreja? Domínio, liderança. Aí, como os homens não assumem, as mulheres assumem. Por que nós estamos vivendo o advento de pastoras, presbíteras, diaconisas? Porque os homens não estão cumprindo o seu papel. Não estão exercendo a função para a qual Deus o chamou, de ser cabeça, de ser líder, seja no lar, seja na sociedade, seja onde for. Não é desprezar a mulher, mas a liderança é masculina. Você é o cabeça, meu irmão. E cá entre nós, fica bem quietinha, minha irmã, por favor. Cá entre nós, eu estava vendo um filósofo, um cara aí, nem crente é, mas ele disse uma coisa que é verdade. Nenhuma mulher gosta de macho frouxo. Ela pode até dar sinal assim, mas o cara mole, frouxo, que a mulher manda nele, nenhuma mulher gosta. Nenhuma mulher. Mulher gosta de macho. Cara duro, realmente. Eu estava vendo um pastor falando sobre esse assunto e ele contou uma ilustração que eu disse, meu Deus, que coisa. O camarada chegou para o pastor na igreja e disse, pastor, eu estou com um problema sério na minha casa. Isso o quê, pastor? História real, aconteceu numa igreja nossa, lá de São Paulo. Diga, meu irmão, minha mulher fica até 6 horas da manhã no celular. Eu durmo, acordo, vou trabalhar e minha mulher viciada na internet e no celular. E o pastor disse, você não conversou com ela ainda não, meu irmão? Chamou ela a atenção não? Já falei, pastor, já chamei, já reclamei. Aí o pastor disse, já falou, já reclamou, já fez tudo, já. Tem um alicate na sua casa? Tem. Tora o fio da internet. Seja homem, rapaz. Tora o fio da internet. Pastor, ela vai virar um demônio. Não interessa, tora o fio da internet. Ele foi e torou o fio da internet. Meia hora depois ele ligou para o pastor. Pastor, pelo amor de Deus, a mulher está um demônio. Vai quebrar tudo aqui dentro de casa, disse que vai dar em mim e tal, e a culpa é sua. E o pastor disse, segura aí, meu irmão, seja homem. Coragem, seja homem, segura aí, rapaz, a fera. Não, o senhor tem que vir aqui, eu vou não. É você, segura. 2 horas depois, pastor, pelo amor de Deus. Meu irmão, seja homem, rapaz. Bota essa mulher no quarto aí, tranca a porta, resolve com ela. 6 horas da manhã, o cabo ligou de novo. Pastor, ela está dormindo, mas eu não sei se eu vou aguentar muito não, viu? 9 horas, o miserável ligou para o pastor. Pastor, não aguentei, ela acordou. Eu fui aqui numa lojinha perto de casa, comprei o fio, liguei de novo. Passou uma semana, chegaram no culto. A irmã disse, ei pastor, eu quero falar com o senhor. Porque tem uns miseráveis que a gente diz as coisas a ele vai dizer a mulher, ela vem pegar o cara. Pastor, eu quero falar com o senhor. Isso o quê? O senhor mandou meu marido cortar a internet? O pastor disse, foi. Foi, minha irmã. Aí o pastor já estava quebrado mesmo, disse, olha, minha irmã, porque você tem que deixar de ser moleca, você tem que ser uma mulher de Deus, criar vergonha na sua cara e tal, e arrochou. Aí ela disse, pastor, sabe por que eu estou dizendo isso, senhor? Porque foi a única vez que eu tive orgulho do meu marido, porque ele agiu como homem. Eu fiquei tão orgulhosa, pastor, dele, que eu insisti para ver se ele ia mudar de ideia, e o miserável mudou. Ô, meu irmão, sua mulher está esperando só uma postura sua, de homem, para ela ter orgulho de você, porque se você é manicaca, se a mulher manda em você, a mulher se decepciona com você. Eu não estou dizendo, irmão, que você vai ser machista, bruto, que você não vai ouvir sua mulher, até porque quando a gente não escuta a mulher em algumas coisas, quebra a cara, meu irmão. E o pior, eu sei que com vocês nunca aconteceu isso não. O pior é que quando ela diz assim, não faça isso, aí eu de ruim faço, aí dá errado, aí o que dói mais, ela diz assim, eu não disse? Seu miserável. É terrível, isso aí dói mais do que o prejuízo, qualquer coisa.
Porque ela não diz só uma vez, ela vai passar o dia dizendo, o mês. Toda vez que vier à memória, ela tem uma CPU legal que traz assim, sabe? Eu disse a você. Não, mas eu estou consertando, mas eu lhe disse que isso ia acontecer. Ser homem é ter coragem de viver à luz da palavra de Deus. Davi está dizendo para Salomão, viva os estatutos, as leis, as ordens, os mandamentos. Meu irmão, como eu disse, o maior desafio nosso hoje, como homem, é viver à luz da palavra de Deus. Nessa geração que a gente está aí. É viver fiel à palavra de Deus. É ler a Bíblia e aplicar a Bíblia na sua vida, nesse mundo corrompido, miserável que está aí. Ser homem é honrar seus pais. Honre seus pais, a memória de seus pais, o legado de seus pais. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida, se Deus lhe honrou, se Deus lhe exaltou, é honrar seus pais. É fazer com que seus pais tenham uma vida digna. Eu sou homem, bem-sucedido, socialmente aí apresentável. Vai ver a casa do pai, da mãe, a geladeira. Seja homem e honre seus pais, aqueles que lhe deram a vida. É não se acovardar diante dos inimigos. Não ser covarde. Não ser como Adão, ficar em silêncio, colocar o rabinho entre as pernas. Deus te chamou para ser macho, guerreiro, enfrentar os inimigos. Há muitos inimigos para ser enfrentados nessa vida, meus irmãos. Muitos desafios. Mas se os caras têm medo de barata hoje, se a barata chegar na casa dele, ele vai chamar a mulher para ir tirar a barata. Quanto mais inimigo, se um ladrão chegar na casa dele, o miserável bota a mulher na frente. Já viu aquelas pegadinhas? Tem umas pegadinhas aí na internet, que o cara chega para... Tem um motoqueiro fantasma aí, eu vi um vídeo. O cara namorando com a menina, o motoqueiro fantasma chega de frente dele, ele deixa a mulher e corre. É um miserável. É um miserável. Deixa eu contar um aqui, tem 5 minutos ainda. Minha primeira namorada, lá em Carnaúba dos Dantas, eu ia pregar todo mês na Assembleia de Deus, eu era da Assembleia. Isso, lá atrás. Primeira noite, olha, conversei com ela durante o dia, tudo certinho, o pai dela bruto, ia falar com o pai dela de noite. Vamos lá. Terminou o culto, saímos da igreja, em direção à casa dela, que é no pé do morro lá do Monte do Galo, lá em Carnaúba dos Dantas. Há 20 anos atrás, para chegar lá no morro, tinha uma escuridão danada, era tudo escuro. E lá vai eu com a irmã, pegado na mão, já sentindo o cara, né? Daqui a pouco vem uma silhueta branca de lá para cá. E ela disse, o que danado é aquilo? Eu digo, eu não sei não. Mas vem de lá para cá e ela disse, meu Deus, eu estou com medo. E eu quase que disse, eu também, mas eu sou homem, né? Quando eu já estava preparado para correr, era um diácono da igreja. Pai do Senhor, irmão Diogo. Ô, Pai do Senhor, glória a Deus, graças a Deus. Corajoso, guerreiro, tem que ser. Não se acovardar diante dos inimigos. A outra, amar uma única mulher e estar disposto a dar a vida por ela. Efésios capítulo 5, versos 23, versos 24 e 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você quer saber se você é um homem de verdade? Você está disposto a dar a vida pela sua esposa? A sangrar pela sua esposa? A morrer pela sua esposa? Sua esposa sabe disso a seu respeito? Quando a gente prega Efésios, irmãos, as mulheres ficam doidas. Por quê? Sede submissa a vossos maridos. Aí a mulher fica doida. Como assim? Só que quando você lê no contexto, a obrigação maior é do homem, é dar a vida pela mulher, sangrar pela mulher, morrer pela mulher. Cá entre nós, minhas irmãs,
Quando a mulher sabe que o homem dá a vida por ela, está disposto a morrer por ela, ela não se apaixona, não? Ela arreia os 4 pneus, ela está disposta a ir para debaixo da ponte, onde for, meu irmão. Se ela sabe que aquele cara ama ela de coração, está disposto a morrer por ela, só tem ela, essa mulher amarra o jumento com ele onde der. Não tem negócio não. Agora a mulher olha para o cara é fraco. Ei, meu irmão. Então, esteja disposto a dar a vida para sua esposa. A gente está precisando resgatar a masculinidade. Os homens hoje tomam a frente das mulheres. Não leva a sacola. Tem alguns aqui na igreja. Se não tiver cuidado, depois eu vou dizer os nomes nas outras mensagens. As meninas chegam com a sacola, tudo pesado, os caras olhando. Puxa vida. Ele tem que dar a vida. Ele tem que ser homem. Como diz Magno, né? Magno aprendeu isso. Onde tem homem, mulher não trabalha. E Magno, vocês precisavam ver Magno ontem pegando aqui os garrafões d'água. Para a mãe não pegar. O homem dá a vida pela mulher. E por último, ser homem é saber que você é um ser humano. Que você tem falhas. Que você cai. Assim como Salomão. Davi está dizendo para Salomão, seja homem. Mas Salomão falhou muitas vezes. Muitas vezes. Tem uma ideia aí, homem não chora. Homem chora. É claro, se chora demais, desconfie desse miserável. Qualquer coisinha chora. Eu tenho um colega que ele chorou assistindo Procurando Nemo. A mulher chegou na sala e ele estava... Você está chorando por quê? Esse peixinho. Ei, meu irmão. O cara chorou pelo um peixinho colorido, meu irmão. Eu não faço casamento de divorciado, não, mas desse aí eu tenho coragem de fazer da irmã, porque a pobrezinha... O cara chorar, meu irmão, com o filme Procurando Nemo. Mas, cuidado com essa ideia também nossa, de que homem é forte, robusto, não chora, não tem problemas, e quer passar uma ideia de super-homem, que não é. É o outro lado. Você sabia que as mulheres vivem em média 5 a 7 anos a mais do que os homens? Ou seja, talvez você vá deixar a viúva, viu, meu irmão? E se você não desfrutou o carro, a casa, o dinheiro, tudinho, o que vier, além de contar a bênção, vai desfrutar. E você perdeu, seu miserável. Então, leva a sua mulher para passear, leva para o shopping, invista. Porque o outro que vier, quando você partir, ele vai desfrutar. Mas sabe por que os homens vivem menos? Porque com essa ideia de que homem não chora, homem não tem problema, homem não procura o médico, homem não faz exames preventivos, homem não se cuida e morre. Então, meu irmão, nunca queira passar para a sua família uma ideia de que você é perfeito. Você é humano. Seus filhos precisam ver que você também erra. Mas seus filhos precisam ver que quando você erra, você reconhece seu erro, você se arrepende e você dá a volta por cima. Homem quebra, quebra, mas ele se levanta. Davi errou várias vezes, Salomão errou várias vezes, e tantos outros. Então, seja homem. Eu termino essa mensagem dizendo para você o seguinte: nós vivemos na era da mídia, da internet, do TikTok, das redes sociais. E há poucos dias eu vi um videozinho no TikTok que eu ri, mas eu ri tanto. E eu não sei se eu mandei para João Mesquita, porque João Mesquita é o confidente assim desses vídeos, né? Um homem acordou de madrugada apavorado, a pressão subindo, coração batendo acelerado. Ele acordou desesperado. E ele disse assim: mulher, minha filha, pelo amor de Deus, tem um homem aqui debaixo da cama. A mulher disse: vai dormir, seu miserável, não tem nem em cima, quanto mais embaixo. Não tem nem em cima, quanto mais embaixo. Eu pergunto: tem homem aqui? Tem homem aqui? Tem homem aqui? Amém, glória a Deus.
Amém. Até pastor Enoque ficou calado, meu irmão. Ele é pastor. Tem homem na sua casa, minha irmã? Tem homem na empresa? Tem homem na sociedade? Seja homem, meu querido irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. E aí eu queria convidar aqui o pastor Enoque, né? É porque disse que ele é pastor, não é homem não, olha. E nós vamos cantar o hino 326 do nosso inário. Vamos cantar 2 vezes, uma para os homens aprenderem e a outra vamos cantar todo mundo aqui. As mulheres vão ver os homens cantando o hino dos homens presbiterianos. – 326. E eu já convido também os oficiais da igreja para subir aqui, para a gente celebrar a ceia do Senhor. Vamos lá?